Graça e paz, nós estamos mais uma vez aqui nesta sexta-feira, hoje dia 9 de julho do ano de 2021, estamos na nossa reunião presencial e também transmitida. Hoje nós estamos com irmã presente, né, aqui junto conosco, e também eu quero agradecer a você que vai estar aí conosco a partir de agora, para que nós possamos assim estar aprendendo um pouco mais a respeito desse ministério tão importante, que é o ministério de libertação, que é o ministério de guerra, de batalha espiritual, que nós precisamos saber como lidar. Nós precisamos, porque nós vivemos ele, né? É algo que nós não enxergamos, é algo que não está diante dos nossos olhos, mas ele está presente nas nossas vidas. É inevitável, é inevitável. Se nós estamos em graça e paz, irmã, tudo bem? É inevitável que nós que nós estejamos vivendo uma guerra espiritual. Isso nós vivemos todos os dias. Às vezes em um grande nível, às vezes em um pequeno nível, mas todos os dias nós vivemos essa batalha e essa guerra espiritual. Vou trocar de internet aqui, para pegar a internet aqui da igreja, que eu acho que é um pouco melhor. E eu quero agradecer pelo fato de você estar aí conosco e pedir a você para nos ajudar a compartilhar dessa live com as pessoas que são próximas a você, com a sua família, com seus amigos, para que nós possamos assim estar aprendendo e sendo livres do engano, porque muitas vezes nós entramos em uma batalha e nós não sabemos como lutar, como guerrear, e assim nós perdemos a batalha, né? E nós vamos falar um pouquinho lá na frente. Mas antes disso, nós vamos orar. Eu quero convidar você a estar junto conosco, orando. Nós vamos começar a nossa reunião, como sempre, orando, buscando a Deus, né? Buscando a sua presença, buscando a sua palavra. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te adorar nesse momento, nós queremos te exaltar. Bendizemos a Ti, porque só o Senhor é Deus e não há outro como o Senhor. Nós reconhecemos a Tua grandeza, o Teu poder, as Suas maravilhas. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e não existe outro Deus além de Ti. É por isso que nesta tarde nós nos reunimos em Teu nome para glorificar o Senhor, para dizer que só o Senhor é Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele Senhor que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, Pai, nós queremos, ó Deus, nos reunir diante de Ti, para clamar que o Senhor esteja nesse momento nos ajudando, ó Deus, no nosso entendimento, nos dando entendimento, nos dando condições para que nós possamos lutar, guerrear e vencer a cada dia, porque a Tua palavra diz que basta cada dia o seu mal. Então, Pai, neste dia, no dia 9 de julho do ano de 2021, nesta sexta-feira, nós clamamos que o Senhor nos ajude a vencer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e a Tua palavra nos garante isso. Por isso nós viemos te pedir, vem nos fortalecer na Tua presença, na força do Teu poder, Senhor, revestindo-nos, ó Deus, com as Tuas armas espirituais, porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade e dominadores do mal. Eles são mais fortes do que nós. Nós sabemos disso, Pai, mas também sabemos que o Senhor é mais forte do que tudo e do que todos, e diante de Ti todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Então, nesse momento, eu quero clamar que o Teu Espírito, Senhor, venha estar trazendo até nós a Tua revelação, a revelação da Tua palavra, trazendo, Senhor, para nós a compreensão da Tua palavra, para que nós possamos assim compreendê-la e agir através dela, agir através desta palavra que nos dá a vitória. Por isso, cinge os nossos lombos com a verdade. Senhor, coloca diante de nós a couraça da justiça. Calça os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. E nesse momento, Senhor, eu quero te pedir agora que o Senhor coloque, Pai, nas nossas mãos o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Clamamos também, Senhor, que o Senhor coloque em nós o capacete da salvação
E a espada do Espírito, que é a tua palavra, esteja em nossas mãos, porque assim como Jesus venceu o diabo no monte da tentação, assim nós também possamos vencer dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca do Senhor. Por isso, nesse momento, Pai, eu quero te pedir que a tua palavra seja para nós, Senhor, a nossa arma, que nós possamos declarar e decretar essa palavra, que está lá no Salmo 91. Senhor, esta palavra que é viva e verdadeira, como toda palavra, de Gênesis a Apocalipse, a tua palavra é a verdade. E nós declaramos na autoridade do nome de Yeshua HaMashiach, no nome de Jesus, o teu Filho, para que através desta palavra nós possamos ser fortalecidos. Porque a tua palavra nos garante que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, descansará. Por isso nós podemos dizer ao teu respeito que o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza, a nossa segurança em quem confiamos. Por isso, porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, nos livrará da peste perniciosa. O Senhor guardará as nossas almas e as nossas vidas debaixo das tuas penas, debaixo das tuas asas. Eu e todos os que estão ligados a mim, na minha casa, de perto ou de longe, os que trabalham comigo no campo ou na cidade, os meus vizinhos, Senhor, a minha cidade, ó Deus, o meu estado e a minha nação estarão seguros. Nós clamamos, ó Deus, pelo teu agir sobre a vida de cada um daqueles que está ligado a nós. Pai, tudo aquilo que está ligado, Senhor, à nossa casa, Senhor, através da autoridade, através da posse, através, Senhor, do relacionamento, seja ele qual for, nós clamamos que o Senhor cubra com as tuas penas e que debaixo das tuas asas todos nós estejamos seguros, porque a sua verdade é o nosso escudo e a nossa armadura. Por isso nós não temeremos mal nenhum, não temeremos, Senhor, as pragas, não temeremos o espanto noturno, nem as setas que voam de dia, nem a peste que anda nas trevas, ou o espírito da morte que assola ao meio-dia. Porque a tua palavra é verdade, nós confiamos nela, e nela está escrito que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos nós contemplaremos e veremos a recompensa daqueles que não amam a Deus, que não escolheram a tua palavra para andar nela. Ó Deus, daqueles, Senhor, que se distanciaram da tua presença e não reconhecem o Senhor como Deus vivo e verdadeiro. Somente com os nossos olhos nós veremos a recompensa deles. Mas nós fizemos de ti o nosso escudo, nós fizemos de ti a nossa armadura, nossa confiança está posta no Senhor, e nós fizemos de ti a nossa habitação. Por isso está escrito que nenhum mal nos alcançará, praga alguma chegará à nossa casa. Por isso eu dou ordem agora, Miniaçu, eu dou ordem agora, em nome de Jesus, que todo espírito de morte, Senhor, seja, Pai, banido do nosso meio. Senhor, eu quero clamar agora que todo espírito contrário, todo espírito da morte, ó Deus, caia por terra, que nós possamos, Senhor, testemunhar os teus livramentos, testemunhar a tua bênção, a tua graça sobre nós e sobre todos aqueles a quem amamos, sobre todos aqueles que estão ligados a nós. Em nome de Jesus, nós clamamos agora, Pai, que o Senhor esteja cobrindo as nossas vidas, a nossa casa, ó Deus, todos que estão ligados a nós, dando ordem aos teus anjos para que eles nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as suas próprias mãos, para que não venhamos a tropeçar em pedra alguma, mas com os nossos pés pisaremos o leão e a áspide, calcaremos debaixo dos nossos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente nós te amamos. De fato, Senhor, o Senhor nos amou primeiro. Por isso o Senhor nos guardará, o Senhor nos livrará, o Senhor nos ouvirá. Quando clamarmos em teu nome, o Senhor nos colocará num alto refúgio, porque nós cremos e confiamos no teu nome. O Senhor nos guardará de todo mal, o Senhor estará conosco no meio da angústia, da dificuldade. E quando, Senhor, buscarmos a tua face, o Senhor nos ouvirá e nos dará vitória. E nós podemos
poderemos testemunhar os teus feitos, anunciando as tuas maravilhas e testemunhando a tua bondade e a tua misericórdia que se renova a cada manhã. Que o nosso nome esteja escrito, Senhor, no livro da vida e que jamais ele seja de lá apagado. Que o nosso nome, Senhor, esteja escrito, Pai, para que ele seja lido e chamado no dia da nossa salvação. É assim que nós oramos e bendizemos a Ti nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Amém. Eu quero agradecer a você que está conosco, quero falar para você, mande uma mensaginha aqui. Eu já vi a mensaginha da Cleide, obrigada Cleide pela sua participação. A Janete Silva também está conosco. E eu quero convidar você a estar mandando sua mensagem, seu recadinho, para que a gente possa estar assim interagindo. Nosso objetivo aqui de fazer a reunião presencial, né? E que hoje em dia tão pouca gente vem, infelizmente, né? Eu sei que o horário é difícil, né? 13 horas de uma sexta-feira é só realmente para quem está precisando de libertação, senão não vem. Mas a gente faz a transmissão ao vivo, através da plataforma, justamente para que você interaja conosco. Nosso objetivo é esse. Obrigado ao Gabriel Silva também que está conosco, a Roseli, né, e a Jaqueline Bezerra, que também estão conosco assistindo nesta tarde esta live. Hoje nós vamos falar a respeito de um indivíduo, nós estamos falando a respeito do reino espiritual, a respeito da batalha espiritual que nós passamos sempre, todos os dias, todos os dias, independentemente se estamos vendo ou não. Eu quero ler um texto que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas ele está em 1 Pedro capítulo 5, se às vezes você quiser ler, abrir a sua Bíblia, se você quiser acompanhar conosco, se você quiser anotar para depois ler em casa, né, você pode olhar lá. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a palavra do Senhor fala a respeito deste nosso inimigo. 1 Pedro 5, 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando nós olhamos esse texto escrito pelo apóstolo Pedro, nós vemos algumas características de um ser que anda em nosso derredor, né? Que na verdade está ao nosso redor, bramando como se fosse um leão, colocando medo, porque quando o leão ruge, a gente treme, né? Dizem, né, que o rugido do leão, ele tem um som tridimensional, por isso que ele é tão apavorante, né? Ele é diferente de todos os outros sons dos animais da floresta. Quando o leão ruge, ele é um rugido que realmente traz pavor em todos os outros animais da floresta. E aqui quando Pedro compara o nosso adversário, e aqui ele chama ele de diabo, que é uma palavra grega, que vem do diabolos, né? É uma palavra, diabo português transliterado, né? A Silvânia também está conosco, lá de Cuiabá. Obrigada, Deus abençoe você, Silvânia. Um beijo também a todos vocês aí. Essa palavra diabo é a palavra grega diabolos, traduzida para o português. E diabolos significa adversário, né? Adversário. Então, o diabo não é o nome do ser, né? E nós vamos ver que nem Satanás é o nome do ser, e nem Lúcifer é o nome do ser. Então, como que é o nome do ser? Você fica aí que eu vou te contar. Eu não vou falar agora, mas eu vou te contar que ele tem um nome, né? Mas este nome não é nenhum desses. Na verdade, todos estes são adjetivos. Adjetivos não é nome, não é substantivo, não é nome comum, não é nome próprio. Lúcifer, Satanás, diabo são adjetivos. Adjetivos porque diabo significa adversário. Satanás também é um nome que vem do hebraico Ha-Satan, que na verdade é aramaico, né? Ha-Satan é hebraico e Satanás é aramaico. Então, quando
nós olhamos para essa palavra Satanás, nós estamos pegando uma palavra do aramaico, do hebraico e traduzindo ela para o português. E esta palavra significa adversário, também inimigo. Certa vez, eu já contei aqui na Escola Bíblica Dominical, falando nisso, gente, nós temos Escola Bíblica Dominical aqui nessa igreja. Apesar de muitas igrejas já não terem mais, a primeira igreja batista aqui em Alto Taquari tem Escola Bíblica Dominical. Nós já estudamos sobre todo o livro de Apocalipse e agora estamos estudando sobre o livro de Hebreus, né? Sobre a Epístola aos Hebreus. E eu quero convidar você para estar aqui conosco neste próximo domingo, para estarmos estudando a respeito do 3º capítulo do livro de Hebreus, tá? Então, nós já falamos aqui na Escola Bíblica Dominical que certa vez o próprio Davi, antes de ser rei, ele foi chamado pelos seus adversários de Ra-Satã, porque ele era, na verdade, ele estava lutando em favor dos filisteus contra o seu próprio povo, contra Israel, porque o rei Saul estava perseguindo Davi. E quando ele foi lutar com os filisteus contra o povo de Israel, os filisteus pediram ao rei filisteu para dispensar Davi. Porque o pior inimigo para nós é aquele que está dentro, parece, né? Que ele parece estar do nosso lado, não é verdade? Numa guerra, quando você tem, por exemplo, essa pessoa está lutando com você contra um outro time, vamos dizer assim. De repente, aquele que está do seu lado, a gente chama de vira-casaca, né? Virou a casaca. E agora, ao invés de estar lutando do seu lado, está lutando do lado do seu adversário contra você. E foi exatamente isso que os filisteus entenderam a respeito de Davi. E pediram para o rei filisteu dispensar Davi da guerra, para que ele não fosse contra eles adversário. E essa palavra é Ra-Satã, né? Essa palavra significa adversário, Ra-Satã. Então hoje nós vamos falar sobre este ser, né? Falar sobre este ser que nós conhecemos como Satanás, como nosso adversário, né? Mas quem ele é? Algumas perguntas nós vamos fazer agora, né? E vamos falar um pouquinho a respeito desse ser, né? E o que nós entendemos a respeito dele, tá? Meu tablet apaga aqui de vez em quando. Eu acho que é o... Eu acho que é o... Ele tem um ímã, e aí esse negócio aqui imantado, eu acho que de vez em quando dá um tilt nele aqui, ele apaga. Mas vamos lá. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aí e a gente vai tentar responder na medida do possível. Claro que eu não sei todas as coisas, mas o que eu souber eu vou tentar responder, o que eu não souber eu trago na semana que vem, né? Então, jamais devemos subestimar o poder de Satanás. Ele existe? Sim. Se ele não existisse, a Bíblia não falaria sobre ele, né? Então, a Bíblia fala sobre um ser que é o príncipe dos demônios, que nós chamamos de demônios, ou dos anjos caídos. Assim como nós vimos que nos anjos existem hierarquia, no reino das trevas também tem hierarquia. Então existe um príncipe, existe um que está acima de todos os outros. Este é o que nós chamamos, nós denominamos Satanás, ou Lúcifer, ou diabo, ou qualquer outra coisa. A primeira coisa, nós não podemos subestimar o poder, a condição de poder que ele tem. Ele tem poder? Tem, ele tem poder. Porque se ele não tivesse poder, muitas pessoas não o serviriam, né? Existem muitas pessoas que servem a Satanás, sabendo que estão servindo a Satanás. Irmã, como que pode uma coisa dessa? Pode. Sabe por quê? Porque muitas vezes é mais rápido o caminho com Satanás, mas ele não é o melhor, né? Eu me lembro, há muitos anos atrás, que uma pessoa começou a falar, né?
e disse para mim, olha, eu fico impressionado como as pessoas prosperam. Tudo é muito rápido na vida das pessoas. As pessoas prosperam de uma forma tão rápida, tudo é muito fácil. E aí, eu quero te dizer para você não fazer isso, né? Mas estou te orientando já. Existem pessoas que fazem pactos, que fazem alianças. Assim como a gente precisa fazer uma aliança com Deus, existem pessoas que fazem, sim, alianças com o diabo. E aí, o que ele dá? Ele dá poder, ele pode dar riqueza, ele abre portas, ele traz caminhos encurtados, caminhos curtos, caminhos facilitados, talvez, na nossa primeira visão. Mas não são caminhos bons, porque no final eles são caminhos de morte. Porque este adversário, nada do que ele faz de graça. Tudo ele faz com um comércio, ele troca, ele trabalha com um sistema de troca. Eu te dou isso, mas o que é que você vai me dar de volta? O que é que você vai me entregar? Às vezes a pessoa não precisa entregar nada físico, entendeu? Porque no reino das trevas, infelizmente, acontece muito disso. As pessoas pagam, né? Pagam. Elas fazem trabalhos, elas pagam, elas dão coisas, né? Para este ser. Mas às vezes eu quero dizer para você que esses que pedem preço assim de dinheiro são os mais baixos. Os mais baixos pedem preço. Os mais altos pedem você. É diferente. Pedem a sua alma. Ou a alma de alguém que você ama. Entendeu? É assim que ele funciona. Ele funciona na base de troca. E ele não brinca, né? Hoje nós vamos falar a respeito disso. Então, antes da gente falar isso, eu quero que a gente ore de novo, tá? Amém? Senhor, e eu te peço nesse momento, mais de uma vez, que o Senhor guarde as nossas vidas, guarde a vida dos nossos amados, guarde, Senhor, debaixo do teu sangue, a vida de todos aqueles que estão ligados a nós, sejam quem for, de perto ou de longe. Guarda os nossos bens e até os nossos animais sejam guardados debaixo da tua presença e da tua onipresença, no teu amor, do teu favor. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, impede, Senhor, que os nossos inimigos, Senhor, tenham vitória sobre nós e que eles sejam amarrados de mãos e pés atados, amordaçados e que não venham, Senhor, perturbar a vida de ninguém a partir desse momento. Nós oramos, Pai, e nós estamos conversando a respeito para que possamos conhecer e saber lidar, saber vencer, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Então, tem um livro secular, eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas é um livro muito bom, é um livro que nós podemos tirar vários ensinamentos dele. Chama A Arte da Guerra. É Sun Tzu, é o nome do escritor. E ele fala que uma das formas, uma das maneiras de nós vencermos é conhecendo o nosso adversário. Se nós não conhecemos o nosso adversário, nós temos uma grande probabilidade de perder a guerra. É por isso que quando no futebol, né, eu não sei nada de futebol, mas eu vejo, né, os homens falando, conversando, quando a gente vê no futebol, os técnicos, eles assistem o jogo do adversário. Eles pegam todo o time e põem na frente de uma televisão, né? E assistem o jogo do próximo adversário. E eles começam a discutir como que esse adversário trabalha, como é o ataque dele, se é com um atacante, com dois atacantes, né? Um beijo também para a Patrícia Sabatel de Brito, que está nos assistindo, a Márcia Grelê, mãe da Roberta. Deus abençoe a todos vocês. E eles têm a disciplina de procurar as vantagens aonde o time é forte e aonde o time é fraco.
E eu quero dizer para você que Satanás tem poder, sim, ele tem poder. Mas ele tem um poder limitado. E a gente precisa lembrar sempre disso. Na semana passada eu até falei que certa vez eu fui trabalhar com uma pessoa que havia ficado possessa, né? Possessa de um espírito maligno. Se você não acredita nisso, então você não acredita na Bíblia, porque a Bíblia está recheada disso, né? Tá mostrando várias vezes. O próprio Jesus expulsou demônios, né, de um menino, expulsou demônios de uma mulher encurvada, a gente já falou sobre isso. E eu fui expulsar, nós fomos expulsar aqueles demônios, eu estava com uma outra irmã junto, e aquele demônio, ele olhou para mim, claro que não era a pessoa, a gente sabe discernir tudo isso, e ele olhou para mim e disse, você é fraca. E eu falei, eu sou fraca, mesmo, sou muito fraca, e eu continuo entendendo que eu sou fraca, mas eu disse para ele, o Deus que habita em mim é forte. Eu sou fraca sim, nós somos fracos sim, mediante uma situação de algo sobrenatural, nós somos fracos. E a gente precisa, não pode de forma alguma subestimar o poder, a autoridade do nosso inimigo. Mas nós também entendemos que eles têm pontos fracos. E o ponto fraco dele se chama Adonai. O ponto fraco dele se chama o Senhor de toda a terra, se chama Yeshua, né? Se chama Jesus, é o ponto fraco dele. Ele, na verdade, dobrará o seu joelho, querendo ou não, diante do nome do Senhor, né? Então, Satanás, muitas vezes por nós, ele é tido, né? Existem algumas linhas de pensamento a respeito deste ser, que é o príncipe dos demônios. O mais comum entre os cristãos, entre nós no cristianismo, é que Satanás caiu, né, do céu como o filho da alva, como Lúcifer, é por isso que ele é chamado assim, e ele debilitava as nações. Isso está lá em Isaías capítulo 14, você pode ler lá depois e confirmar este texto, tá? Essa passagem com frequência é comparada com a passagem do profeta Ezequiel, no capítulo 28, que fala a respeito do rei de Tiro, e que aqui eles fazem uma ligação entre o rei de Tiro e Satanás, né? Mostrando que ele elevou o seu coração por causa da sua formosura. Porém, a Bíblia, eu quero dizer para vocês, que em lugar algum afirma diretamente que estes dois seres são o diabo, Satanás, Lúcifer ou o príncipe dos demônios. Elas fazem paralelos, né? E existem sim um entendimento a respeito disso. Então, eu quero falar que, na verdade, o texto de Ezequiel fala, lá em Ezequiel capítulo 28, fala a respeito do rei de Tiro, e Tiro era uma grande cidade na época que oferecia segurança para as demais nações ao seu redor. Sabe o que Tiro fazia? O rei de Tiro, ele fazia assim, ele ia para o rei da nação A, vamos dizer assim, e ele dizia assim, olha rei, eu ouvi falar que o rei da nação B vai se levantar contra a guerra contra você. Então, se você quiser, eu faço a sua segurança. Eu vou trabalhar ao seu favor no seu exército. O rei de Tiro fazia isso. Aí o rei da nação A, ele tinha medo do rei da nação B e dizia, então vamos contratar os seus serviços de segurança, né? Era assim, o serviço de segurança. E aí ele ia lá na nação B e falava para o rei da nação B, olha, eu ouvi falar que o rei da nação A está querendo brigar com você. Você não quer me contratar para segurança? E assim, ele era a segurança de todo mundo. Mas ele acabou sendo descoberto, né? Ele acabou enganando as nações. Era isso que acontecia, ele acabou enganando as nações. Então, aqui Tiro era uma cidade que oferecia segurança às outras. Existe um paralelo, sim, do enganador? Sim, existe um paralelo. Mas, claramente, a Bíblia não fala que é o diabo, né? É isso que a gente precisa entender. A Bíblia não fala. Então, muitos dizem que Lúcifer aqui, lá em Isaías capítulo 14, é o rei da Babilônia. Só que Lúcifer é uma palavra grega
que traz o entendimento daquele que brilha, né? Na verdade, a palavra em hebraico é Helel, né? Helel é aquele que brilha. Então, ela foi traduzida para o grego como Lúcifer, aquele que brilha. Por exemplo, eu vou até falar um negócio aqui que eu descobri estudando. Você sabe o que eu descobri estudando? Que Orígenes, o pai da igreja, que viveu no século III, é o responsável pela promulgação da teoria de Lúcifer como Satanás para a igreja cristã, tá? Muitos resistiam à teoria de Orígenes até o século IV. Um bispo cristão, ele poderia se chamar São Lúcifer. Você já pensou? Gente, tá no livro. Lembre que nós estamos estudando um livro, né? As 99 perguntas sobre anjos, demônios e o reino e a batalha espiritual. E ele fala exatamente isso, que até o século IV, um bispo poderia ser chamado de Lúcifer. Por quê? Porque Lúcifer era um ser de luz. E os seus seguidores seriam chamados de luciferianos. Para nós é uma coisa muito estranha, né? Porque o nosso entendimento hoje é que Lúcifer é o ser do mal. E Orígenes, um dos pais da igreja, é que é o responsável por trazer para nós este conhecimento que está em nós hoje, né? É só uma coisa para a gente entender, né? Que as coisas, elas podem não ser exatamente da maneira como nós pensamos. Elas demoraram muito tempo para chegar até nós. E às vezes elas chegam até nós de uma forma um pouco distorcida, né? Então, nós precisamos entender que lá em Isaías 14, Isaías está falando de um ser que brilha, né? Um ser que brilhava, emanava luz. Então, ele é chamado de Helel, Lúcifer. Como Orígenes entendeu que Lúcifer era Satanás, então ele fez esta alusão, tá? Então, como que Satanás caiu? Estou falando a respeito do que as pessoas dizem e como que Lúcifer surgiu. Então, como Satanás caiu? A Bíblia diz que ele era acusador, né, dos nossos irmãos. Ele estava no céu, estava com Deus, ele se rebela contra Deus e ele cai, ou seja, ele é expulso da presença de Deus e leva consigo um terço dos anjos. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 12, tá? A partir do capítulo 12. Então, como ele é visto? Ele é visto como acusador dos irmãos, tá? Ele acusa diante de Deus. A gente vê isso, por exemplo, no livro de Jó. Jó capítulo 1, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que aparece diante de Deus Satanás acusando Jó, né, de ser um homem abençoado porque tudo Deus fazia para ele. Então, Satanás acusa Jó, né, da integridade de Jó. E Satanás, o anjo, né, este anjo caído, o príncipe dos demônios, ele acusa Jó porque ele acredita que Deus guarda a vida de Jó e por isso que Jó era tão abençoado. E ele vai até diante de Deus. Você conhece a história, se não conhece, eu convido você a ler o livro de Jó. E lá ele fala que Jó, na verdade, ele era abençoado porque Deus cuidava dele. Então ele fala para Deus: tire o seu cuidado, para você ver se ele não vai amaldiçoar você. Então, uma vez que a queda de Satanás, ela pode ser vista em estágios, né? Porque a queda começa lá em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1 ao 3, a gente vê a queda da serpente. Por exemplo, a serpente engana Eva, né? Ela aparece lá como o enganador que aparece diante da serpente aparece como serpente e engana Eva lá no jardim do Éden. Engana por quê? Porque aquela árvore não era a árvore do conhecimento do bem e do mal? Não, ele falou a verdade. O que é que ele não falou a verdade? Ele não falou a verdade porque ele não disse que eles perderiam a vida eterna. Ele omitiu, né? Porque de certa forma a Bíblia fala
que naquele momento Eva, ela tomou o fruto daquela árvore e ela come daquele fruto e nada acontece com ela. Ele mentiu para ela, ele disse para ela, pode comer, nada vai te acontecer, né? Não vai acontecer nada com você. E realmente não aconteceu, porque a aliança de Deus não era com Eva, a aliança de Deus era com Adão. E quando Adão come, pela autoridade espiritual que Adão tinha sobre todas as criaturas da terra, ele traz o pecado, então, para dentro da terra, para dentro do homem. Mas a queda moral do nosso adversário começa ali em Gênesis, porque ali mesmo o Senhor profere um julgamento contra aquela serpente, né? A Bíblia diz lá que o calcanhar do filho da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente. Então já há um julgamento, já há uma sentença ali naquele momento. Então nós precisamos entender o que? Quando nós olhamos para este ser, né, chamado por nós muitas vezes denominado diabo, Satanás, Lúcifer, seja lá como as pessoas chamam ele. Eu gosto muito de lutar quando nós estamos lutando. Ó, gente, vou dar uma chave espiritual aqui. Quando você está lutando com algo muito, muito grande, que você não consegue lutar contra, você vai ler o capítulo 20 do livro de Apocalipse. O capítulo 20. Ele diz assim: vi do céu, descer do céu um anjo, que tinha uma chave de abismo, uma chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Ai, irmã Cristina, mas então ele vai ficar amarrado só por 1000 anos? Por um tempo vai, mas eu quero dizer para você que está escrito aqui, ó, está escrito aqui no capítulo 21, está escrito lá no versículo, só um pouquinho que eu já vou te falar, lá no versículo 14, diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, né? A Bíblia fala aqui, no capítulo 21, que eles serão vencidos, né? Eles serão vencidos, e eles serão com certeza vencidos para todo sempre. Lá no versículo 10 diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Sabe o que a gente tem que fazer quando a gente está passando por uma luta muito grande? Você tem que ler isso para ele, sabia? Você pega a sua Bíblia e lê isso em voz alta. Não precisa ler para as pessoas, não são as pessoas que têm que ouvir. Você tem que ler para o inimigo ouvir. Ai, irmã Cristina, ele ouve? Claro que ele ouve. Ele é como um leão que ruge ao nosso redor, então ele ouve o que nós falamos. E aí entra uma outra pergunta: mas ele entende o que nós pensamos? Não. Ele não sabe o que nós pensamos. É por isso que não adianta você orar e repreender Satanás no seu pensamento. Você precisa repreender em voz alta. Jesus disse, ele falou. Lá na Bíblia não está escrito que Jesus pensou. Lá está, diz assim, e disse o Senhor, né? Está escrito assim e assim. Por quê? Porque Jesus venceu a tentação do diabo através da palavra falada. Nós temos que falar a palavra. Nós temos que determinar a palavra no reino espiritual. É por isso que você lê para o diabo o fim dele. Você lê para o diabo a sentença dele. E fala: aqui na minha casa você não vai vencer. Na minha vida você não vai vencer. Porque aqui está a sua sentença. Você vai perder, e que essa perda comece agora, dentro da minha casa, no meio da minha família. Você vai perder. Nós não temos que ter medo do diabo. Esses tempos atrás eu passei por uma pessoa muito chegada a mim, passou por uma situação com um problema com um dos filhos. E ela ficou muito apavorada, porque era uma situação muito complicada com um dos filhos. E eu falei para ela: você não tenha medo, porque na verdade o que Satanás, ou o diabo, Lúcifer, sei lá quem é que você quer colocar o nome dele,
Ele quer colocar medo na gente. Ele ruge como um leão para colocar medo. Imagine se você estivesse aí, agora onde você estiver, e um leão ruge do seu lado. Com o seu rugido tridimensional. Por que é tridimensional? Porque o som, ele se propaga em ondas, né? E o som do rugido do leão, ele alcança até os mais profundos dos lugares, né? Quem entende de som, que não sou eu, conhece de grave, de médio e de agudo. É a única coisa que eu sei. E este rugido do leão tem sons graves, médios e agudos, de tal forma que alcança todos os espectros de som possível, porque ele quer colocar medo. E eu disse para ela, não tenha medo, porque isso vai passar. Seus filhos não nasceram para isso. Seus filhos não nasceram para isso. Nós não tivemos filhos e não podemos abrir mão deles para que o inimigo, faça qualquer coisa para nos prejudicar a vida deles, né? Então nós temos que vencer através da declaração da palavra, porque ele não sabe o que nós pensamos, ele só sabe o que nós falamos, tá? Outra coisa é que outra linha de pensamento é que Satanás cai por causa do orgulho, por causa da inveja, né? Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque nós temos muita coisa para falar. Mas quais são os títulos do diabo? Na verdade, eu já falei que o diabo é o nosso adversário. Lembra deste texto aqui de Pedro que nós lemos? Pedro diz assim, o diabo vosso adversário. O diabo não é adversário de Deus, sabia? Ele não é adversário de Deus, porque ninguém poderia ser adversário de Deus. Ele não poderia vencer a Deus, ele é nosso adversário. Pedro escreve, o diabo, vosso adversário. Por isso que ele fala, sede sóbrios e vigiai, né? Vigiai por quê? Na minha casa, agora, num tempo para cá, eu vigio muito mais do que eu vigiava antes, né? Existe uma vigilância muito maior ao meu redor. Então, nós no reino espiritual, nós também precisamos vigiar. Tem pessoas que vivem sem nenhuma vigilância. Fazem qualquer coisa, vão em qualquer lugar, entram em qualquer lugar, falam, pensam, como se a vida não tivesse consequências. E a nossa vida tem consequências. Assim como a gente pode aliançar com Deus, infelizmente, existem pessoas que aliançam com o reino das trevas, sabendo ou não sabendo. Sabe por quê? Mas como assim não sabendo? Como que eu posso fazer uma aliança com o reino das trevas sem saber? Quando você não lê o contrato. Sabe contrato de abertura de conta de banco? Você já leu, cara? O contrato inteiro? A Carla já leu, eu não li. Tem que ler tudo. Por quê? Porque existem cláusulas lá dentro que no momento que você assinar aquele contrato, você aceitou aquelas cláusulas, se você ler ou não ler, certo? Eu não li, mas eu assinei. Por quê? Porque eu sei, às vezes tem coisas que não adianta nem você ler, porque o banco não vai mudar, né? A gente sabe disso. Mas a gente precisa saber o que nós estamos fazendo. Porque quando nós não sabemos e estamos assinando o contrato, nós estamos assinando o contrato. Independentemente se você leu ou não, aquele contrato tem validade. Se você sabe ou se você não sabe, aquele contrato tem validade, certo? No reino espiritual funciona assim. Tem gente que faz de tudo, que faz qualquer coisa que ensinam na internet. Ah, eu vou fazer uma simpatia, vou fazer um negócio aqui, porque eu quero, tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Deus me livre, eu não faço nada dessas coisas. Mas fala assim, eu vou fazer um negócio aqui porque eu quero segurar um homem, né? Porque eu quero acabar com o casamento da fulana.
Tem gente que faz qualquer coisa que ensina na internet sem saber que está assinando um contrato, sem ler, para o adversário. E esse contrato tem consequência, porque às vezes ele não vai conseguir cumprir esse contrato, né? Mas ele vai com certeza cobrar o juro, o dividendo, o que você está devendo. Isso você vai ter que pagar. O diabo, nosso adversário, ele precisa ser vigiado. Ele anda em nosso redor, sim. Por isso que a gente não pode falar qualquer coisa. Tem gente que não consegue falar 10 palavras sem falar um palavrão, né? Quando você fala um palavrão, você fala uma palavra de baixo escalão, você está ofendendo a Deus. E quando você ofende a Deus, você entende que são dois lados, são dois times. Se você desagrada a Deus, então você agrada o outro lado. É óbvio isso, né? As pessoas não pensam, gente, imagina, isso não tem nada a ver, né? Eu posso falar o que for, eu posso falar o que eu quiser. Não. Assim como quando a gente está passando por um problema e você pega a palavra de Deus e você recita essa palavra e ela faz diferença na sua vida, ela faz diferença onde você está inserido, o palavrão, a palavra de baixo escalão, a murmuração, o xingamento, vamos falar bem a verdade, o xingamento, ele vai agradar o reino das trevas. E agradando o reino das trevas, ele vem cada vez mais perto, mais forte, afinal, a gente fica com quem a gente se agrada, né? Eu gosto, por exemplo, da companhia da Carla, da irmã Elizabeth. Por quê? Porque elas são agradáveis a mim. Quando a pessoa é desagradável para mim, por mais que eu ame, eu falo a verdade, por mais que eu ame, eu não fico perto. Porque amar não significa você se agradar, certo? Amar é uma obediência. Como que você ama? Respeitando, você ama dando honra, né? Você tendo honra. Agora, nem sempre você se agrada das pessoas, né? Eu, por exemplo, tem coisas que eu não gosto de comer, certo? Isso não quer dizer que as outras pessoas não possam gostar de comer aquilo. Eu só não gosto de comer e por eu não gostar de comer, eu não como. Então, a gente precisa entender que o diabo, nosso adversário, ele quer que nós firmemos pactos com ele. E a gente firma pactos variáveis, né? Às vezes a gente nem sabe. Assistindo filmes, como nós já falamos aqui semana passada, a respeito dos filmes de terror, né? A respeito de filmes que desagradam a Deus, coisas que não edificam. Isso vai entrando na nossa vida, vai entrando na nossa mente, e todo pensamento, muitas vezes ele gera uma atitude. Nenhuma atitude ela nasce sem muitas vezes um pensamento. Eu fiz sem querer. Gente, fazer sem querer, a gente tem que pensar muito bem. Às vezes a gente até faz sem querer, mas antes de você fazer alguma coisa que passou na sua cabeça, né? Ninguém rouba sem querer, adultera sem querer, mente sem querer, né? A gente muitas vezes faz isso, a gente não, Deus me livre, mas faz com pensamentos antes de uma ação. O diabo, nosso adversário, precisa ser vigiado. Por isso que a palavra de Deus diz aqui em 1 Pedro, sede sóbrios, vigiai. Sede sóbrios, vigiai. O que é ser sóbrio? Ser sóbrio é não estar embriagado, não é? Vou falar bem a verdade. Ser sóbrio é não estar embriagado. Não é se vestir com sobriedade, né? Ser sóbrio é você estar lúcido. Ser sóbrio é você pesar as situações, você avaliar as situações, você administrar as situações. Isso é ser sóbrio, ser lúcido, ser racional. Não entrar nas coisas por emoção, mas avaliar. Isso é ser sóbrio. É você passar por um momento de avaliação. Então, seja sóbrio. Avalie as coisas que você vive. E vigie, porque o diabo, nosso adversário, está esperando uma brechinha nossa, está esperando uma brechinha minha, sua, está esperando um momento em que ele pode fazer a gente assinar um contrato sem ler
as cláusulas. E com isso, ele terá legalidade de trabalhar contra a nossa vida, contra a nossa casa. É fácil, gente, lutar? Não é. Não é fácil. Porque Satanás, ele é maligno. Ele é o príncipe deste mundo. E ele trabalha contra nós, né? Ele trabalha mesmo contra as nossas vidas. Porque ele deseja a nossa destruição. Ele deseja que nós sejamos destruídos, né? Ah, irmã Cristina, mas certa vez você falou, eu falei aqui mesmo, no meio de uma pregação, não tire o texto do contexto, no meio de uma pregação, eu falei, graças a Deus pelo diabo. É verdade, sabe por quê? Porque às vezes, muitas vezes, eu já vi o diabo se levantando em uma casa, se levantando numa vida, e a partir do levante do diabo, aquela vida vai buscar a Deus. Ela acaba se firmando em Deus, ela acaba mudando de vida, tendo um relacionamento, uma experiência com Deus. E isso é graças a Deus ao diabo. Porque o diabo, como tem gente que gosta de ir em academia, que não é o meu caso, infelizmente, deveria ir, não estou dando um bom exemplo, né? Mas lá na academia a gente trabalha com um músculo com uma resistência, certo, Carla? Você vai lá na academia e você pega primeiro um pezinho de 1 quilo. Aquele quilo faz uma resistência de 1 quilo. Aí depois na outra semana você pega um pezinho de 3 quilos. Ele vai fazer uma resistência de 3 quilos. Depois de 20 dias, você pega um pezinho de 5 quilos. E aí você começa a fazer, o seu corpo começa a trabalhar e ele oferece uma resistência de 5 quilos. Ele não aumentou a resistência? Aumentou. Ele aumentou o peso? Aumentou. Mas isso faz com que o seu músculo ganhe força. No reino espiritual é assim. Quanto mais o inimigo se levanta contra você, maior é a sua força. Maior vai ser a força que o Senhor vai colocar em nós, para que nós, se estivermos com o Senhor, né, nós possamos resistir a esse maligno. Porque a palavra de Deus diz num texto que eu gosto muito, Tiago 4,7, diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando nós lutamos contra o diabo, primeiro numa resistência pequena, depois ele vai aumentando o nível, a gente vai lutando, fica mais difícil, vai mais difícil, dói, arde ali o músculo, eu sei, eu já fui, arde o músculo, a gente tem vontade de gritar, mas aí a gente vence, faz todo aquele negócio lá que a Juliane faz lá no CrossFit, Deus me livre, aquele whoop, né? Aquele negócio que você pula embaixo no chão e faz aquele monte de coisa, é para acabar aquilo lá, mas é ótimo pro físico, né? O diabo, nosso adversário, é assim. Quanto mais a gente luta contra ele, mais forte nós ficamos. Não para nossa glória, para a glória do Senhor que nos fortalece. Então, nós precisamos compreender que o diabo, nosso adversário, ele luta contra nós sim, né? Mas ele, se nós estivermos no Senhor e o Senhor estiver em nós, ele vai nos fortalecer, ele vai nos dar força. Por isso que lá em Efésios diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que vocês possam resistir no dia mau e lutar contra os principados, potestades, ossos. Por isso que a gente lê Efésios 6, porque está dentro do nosso ministério. Nós precisamos nos fortalecer em Deus, mas a gente muitas vezes só se fortalece em Deus com a resistência do diabo. Você está entendendo? Às vezes a resistência que o diabo oferece para nós é para nós uma bênção. Porque aí, quando a gente venceu o diabo, que você já venceu e agora você já nem está mais pegando de 5 quilos, você já está levantando aquele halteres lá de 50 quilos, aquele pezinho de 1 quilo vai ser uma pena para você. Não é verdade? Então, nós vamos sendo fortalecidos muitas vezes pelas resistências que o Senhor permite na nossa vida. Ele é soberano e Ele permite na nossa vida de tal forma que nós possamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O nome de Satanás pode ser Azazel, né? Azazel, na verdade, era o nome do bode expiatório lá do deserto, né? Eu quero mandar um beijo aqui pro pastor Jorge Andrade. Pastor, que bênção ter o senhor aqui no nosso meio. Que Deus abençoe muito sua vida.
Eu sou muito grata por tudo o que eu vivi, daquilo que o Senhor usou, o seu ministério, para trazer aqui em Alto Taquari. Foi uma bênção na minha vida mudou, nunca mais foi a mesma, através da sua vida, do seu ministério. Que Deus abençoe muito. E se hoje eu estou aqui, a gente sabe reconhecer que foi através de homens como o Senhor, que estiveram aqui nos abençoando, né, debaixo da bondade e graça do Senhor. Quero mandar também um abraço para o Cleuson Rodrigues, que está conosco, e a Élica também. A Élica Pereira também está conosco. Beijo, Élica, que Deus abençoe muito sua vida. Estamos orando por você, tá? Então, Satanás não conhece os nossos pensamentos, mas ele, como ele ronda ao nosso redor, ele tira conclusões. É a mesma coisa do que se alguém começar a revirar seu lixo. Sabe o seu lixo? O lixo que você joga para casa? Ela vai saber qual que é o tipo de sabonete que você toma banho. Ele vai saber qual que é a marca da pasta de dente que você usa, do sabão em pó. Vai saber a marca do detergente. Ela vai pegar alguns costumes seus. Por exemplo, se você come muita fritura, se você come muita verdura, certo? O seu lixo, na verdade, é uma identidade sua, né? Ele traz para você uma identidade. Satanás, ele olha para as nossas atitudes, ele olha para as nossas ações. Ele conhece o nosso pensamento, ele não conhece o nosso pensamento, mas ele conhece o nosso olhar. Sabe aquele olhar quando chega uma pessoa e às vezes, que Deus nos livre, não é de nada de ninguém de nós, né? Mas chega uma pessoa e você pensa e olha assim, sabe? Satanás viu. Sabe o que ele entende disso? Você não falou nada, você não abriu a boca, mas ele viu o seu olhar, ele viu a sua atitude. Por quê? Porque ele anda em nosso derredor buscando quem possa tragar. Então ele é onipresente? Não, ele não é onipresente, mas ele tem os seus comandados, né? Ao nosso redor tem os comandados, e o comandado vai lá e dá o relatório para ele. Olha, fulano de tal, eu acho que ele não gosta de ciclano, porque ciclano chegou e o fulano viu ele, fez uma cara meio azeda, certo? Aí o que ele faz? Sabendo disso, pegando uma situação dessa, ele vai lá no fulano que chegou e ele começa a lançar setas e ele começa a falar na mente. Ele não sabe se você acolheu o pensamento dele, a não ser que você tenha atitudes conforme este pensamento. Então ele vai lá e fala para o fulano, fulano, eu acho que o Beltrano não gosta de você não. Presta atenção, ele não gosta de você. E ele começa a gerar conflito. Aí, isso acontece muito com a questão de ciúme. Tá vendo você que é ciumento? Ciumenta? É assim. Porque eu já passei por isso que eu tô falando. Né? Eu fui muito ciumenta, muito. Hoje, graças a Deus, eu aprendi a entender que o ciúme, a inveja, são obras da carne e não é Deus que tira de nós, não. É nós que rejeitamos, nós é que renunciamos, nós é que dizemos, eu não quero mais esse ciúme em mim. E você começa a renunciar isso na sua vida. E você começa a jogar fora isso na sua vida, né? Mas, quando a gente tem ciúme e o diabo, nosso adversário, ele sabe das nossas debilidades, aí o que ele começa a fazer? Começa a gerar coisas para gerar conflito. Porque o que ele quer é conflito, o que ele quer é guerra. Então vamos dar guerra para ele, só que a guerra para ele vai ser debaixo dos nossos pés, para a glória e honra do nome do Senhor. Ele precisa ficar debaixo dos nossos pés para que o nome do Senhor seja exaltado, né? Então, por isso nós precisamos vigiar e orar, saber que ele sim tem poder, mas o poder dele é limitado, tá? Então, quando a Bíblia chama de Satanás de príncipe das potestades do ar, é porque ele domina os seus demônios, ele tem dominadores
dominados debaixo dele, né? Ele é um dominador e ele tem dominados, que são os anjos caídos que nós já falamos aqui. Então, este ser, que muitas vezes chamam de Satanás, de Belial, de Beelzebul, de Lúcifer, de diabo, que na verdade ele tem um nome, e ele tem um nome de anjo, terminado provavelmente com El. Pode ser que seja Azazel, né, que é o bode expiatório lá do deserto, é representado nele. Ele é um anjo de Deus. Ele foi uma criatura de Deus. Ele está sujeito a Deus, subordinado a Deus. Ele não pode fazer nada que Deus não permita. Então o poder dele é limitado. Se nós temos do nosso lado o poder ilimitado, então nós não temos que ter medo de alguém que tem poder limitado. É por isso que dentro da nossa casa a gente marcha contra ele, a gente determina a derrota dele. Porque ainda que ele venha contra nós, ainda que ele venha querendo colocar medo, ele não vai fazer nada que Deus não autorize. Entendeu? É por isso que nós primeiros temos que entender aquele texto de Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí sim resistir ao diabo. E aí sim ele fugirá de nós. Mas se não houver o primeiro princípio, que é a sujeição a Deus, nós não vamos conseguir resistir ao diabo, porque ele é maior do que nós. Lá está escrito em Salmo 8, a gente já leu várias vezes aqui, sobre que nós fomos feitos um pouco menores do que os anjos. Mas, com o Senhor nas nossas vidas, nós conseguimos vencer e conseguimos declarar a vitória dentro da nossa vida e da nossa casa. E essa declaração é através dos nossos lábios. Essa declaração é através da nossa boca. A gente não pode apenas... Aí tem que declarar e tem que viver, né? Não adianta declarar e não viver. Não adianta declarar e ser incoerente, porque ele conhece a nossa incoerência também. Ele sabe quando estamos sendo incoerentes. Quando nós falamos uma coisa e fazemos outra coisa. Quando nós somos adeptos daquele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então nós temos que ter coerência, temos que ter sujeição a Deus e então resistir a este ser que comanda todos os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores do mal, para que nós possamos assim ser mais do que vencedores. Amém? E assim nós vamos encerrar hoje. Na semana que vem nós vamos continuar falando um pouquinho, talvez, sobre Satanás ainda, né? Ainda temos algumas coisas para falar sobre ele. E vamos avançando nas perguntas e respostas sobre o reino espiritual, né? E vamos falar sobre batalha espiritual na próxima semana também, falando a respeito do que é a batalha espiritual, como ela se dá, quais são as estratégias que o diabo usa, né? Nós já falamos algumas, mas como os demônios corroem a obra dos cristãos, né? Será que os cristãos têm autoridade para repreender a obra do diabo? A gente vai falar sobre isso. O que significa amarrar e liberar? Como que você pode amarrar ou liberar as obras do diabo na sua vida? A gente tem que saber como fazer isso para que sejamos realmente mais do que vencedores. E assim eu quero te convidar novamente para estar conosco na próxima sexta-feira, lembrando de que é importante nós conhecermos o diabo, conhecermos o inimigo para que possamos vencê-lo. Porque se a gente não conhecer as estratégias do inimigo, nós seremos enganados e seremos vencidos. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus e nos dá o conhecimento, a revelação da sua palavra, para que conhecendo a verdade, nós sejamos libertos de todo engano e assim nós possamos ter a vitória para a glória e honra do nome do Senhor nas nossas vidas, sabendo que aquele que é o nosso adversário é menor do que o Deus que nos serve. Amém? Vamos orar? Senhor querido, eu quero neste momento te adorar mais uma vez por estar aqui,
por este momento, Senhor, de estar buscando a Tua face. Nós te louvamos e te exaltamos, porque sabemos que só o Senhor é Deus. Por isso, nesse momento, continua, Senhor, com a Tua mão de graça, de bondade, a Tua mercê estendida a nós, fazendo, Senhor, com que nós sejamos livres de toda armadilha, de toda arapuca do diabo, de todo laço do passarinheiro, que nós possamos, Pai amado, ser guardados debaixo das sombras e das Tuas penas. Sejamos, Senhor, como a menina dos Teus olhos, guardados por Ti, Pai, e amparados para a glória do Teu nome. Nós oramos nesta tarde que o Senhor esteja conosco e que o Senhor nos dê a vitória para que nós possamos assim testemunhar os Teus feitos e anunciar as Tuas maravilhas. Nós oramos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos encerrar agora por aqui e esperamos você na próxima semana, se Deus quiser, para mais um estudo a respeito das batalhas espirituais e de como vencer o nosso inimigo. Fique aí então, guarde no seu coração que nós precisamos ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda no nosso derredor buscando a quem possa tragar. Mas sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti a ele, ao diabo, e ele fugirá de vós. Que Deus abençoe e seja forte, firme, fortalecida para a glória do Senhor.